Olá, pessoal. Vamos retomar nosso conteúdo. Falar sobre o gráfico de uma função. O gráfico de uma função, nós vamos sempre representá-lo num sistema cartesiano, chamado sistema cartesiano ortogonal. O nosso sistema cartesiano, ele tem dois eixos, que é o eixo x e y. O eixo x é o eixo horizontal e o eixo vertical é o y. Eixo horizontal do x das abscissas, do y das ordenadas. Então, toda função nós conseguimos representar no eixo x e y. Nosso plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante é quando o x é positivo e o y também é positivo. Quando eu tenho pares ordenados que o x é negativo e o y é positivo, ele vai ficar aqui no segundo quadrante. Quando eu tenho x negativo e y negativo, ele vai estar no terceiro quadrante. Se o x for positivo e o y negativo, vai estar no quarto quadrante. Lembrando que no plano cartesiano, nós temos coordenadas. Eu tenho uma ordem a seguir. O primeiro é um par ordenado, Então, o primeiro elemento sempre será x e o segundo, o valor será y. Então, eu consigo representar qualquer um desses aqui no plano, desde que obedeça o primeiro sendo x e o segundo y. Então, o primeiro procura no eixo horizontal. E o y é o que fala se eu vou subir ou se eu vou descer, para marcar o ponto. O encontro dos eixos aqui é a origem. Então, isso daqui não é um zero, é um ponto chamado O da origem. Então, o par ordenado, ele tem dois valores, a abscissa e a ordenada. Aqui eu chamei de AB, e aqui eu chamei de XY. Então, para representar aqui este AB, o A eu já sei que está no eixo das abscissas. Está aqui, procuro A, achei. E o segundo termo é o valor que manda eu subir ou descer. Como é um valor positivo, eu subi. O ponto de encontro aqui é o ponto que eu vou marcar, que é o ponto P. Nós vamos conseguir representar a função no plano cartesiano, porque como nós vimos a função, eu substituo o valor de x e acho y. Então, eu vou conseguir representar cada um no plano, sendo x e y. Então, aqui eu coloquei este exemplo para que vocês observem que a ordem são pontos diferentes. Os números são os mesmos, 1 e 3. 1 e 3. Só que a ordem em que eles estão são pontos diferentes, não são pontos iguais. Observe que o ponto O, então o ponto O da origem, quem é a coordenada do O? O x está no zero e o y no zero. Então, a coordenada da origem é o ponto 0, 0. Os pontos dos eixos x e y não pertencem a nenhum dos quadrantes. Então, isso quer dizer que eu só tenho um ponto localizado no eixo, ele não vai ter quadrante. Ele está no eixo, ele não está em nenhum dos quadrantes. Todo ponto do eixo x tem ordenada igual a 0. Então, se um ponto está localizado em x, significa que este ponto vai ter ordenada 0. Se um ponto está no eixo
y significa então que a abscissa é zero. Exemplos. Os pares ordenados A-1, 3 e -2, 2b mais 1, representam o mesmo ponto do plano cartesiano. Se é o mesmo ponto, significa que x, as abscissas são iguais, os valores de y, as ordenadas são iguais. Ele não está me perguntando, ele está afirmando que eles são os mesmos pontos. Determine o valor de A e B. Então, a princípio, vamos pegar aqui quem que é a abscissa desse ponto. Quem é o primeiro termo? É o A menos 1. E ele vai ter que ser igual, já que é o mesmo ponto, representa o mesmo ponto, da abscissa deste ponto. Quem é a abscissa deste ponto? Quem é o valor que representa o x aqui? Menos 2. Resolve essa equação e você acha o A. Vou fazer a mesma coisa com as ordenadas. Quem é a ordenada neste ponto? 3. E vai ser igual à ordenada deste ponto. Quem é a ordenada deste ponto? 2b mais 1. Resolve essa equação e você acha o valor de b. Então, tá aqui. Passe o menos 1 para cá, vai ficar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Olha o 2b aqui, ó. Passo 1 para cá, subtraindo, fica 2. Esse 2 que está multiplicando vai vir dividindo. 2 dividido por 2, 1. Achei o valor de A e de B. Escreva as coordenadas do ponto P. Aí você tem dois jeitos de achar essas coordenadas. Ou você substitui o valor do A e do B para poder achar. Mas já que isso daqui é igual a isso, então olha só o valor do x. Está aqui. Olha o valor do y. Está aqui. São iguais. Não adianta eu substituir o A aqui, eu subtrair 1, vai resultar nisso. Então, as coordenadas do ponto P é x menos 2, y3. Segundo exemplo. Dados os pontos a seguir, determine, quando possível, a que quadrante pertence. Aqui você tem dois caminhos a seguir. Ou você marca cada ponto no plano cartesiano, ou você observa o sinal da abscissa e da ordenada. Lembra que eu falei lá no exemplo, na parte anterior, que nós temos 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Neste daqui, só pontos positivos, x e y tem que ser positivo. Então, tudo que tem x e y positivo está no primeiro quadrante. Primeiro. No segundo quadrante, quem está aqui no segundo? Então, aqui é o primeiro, quem está no segundo quadrante? X positivo, y negativo. Aqui, ó, x negativo, y positivo. Onde que eu tenho aqui, ó? Menos e mais. Então, este está no segundo. Porque x negativo, y positivo. Quem é o terceiro quadrante? Olha o x aqui, ó, antes do zero, negativo. Olha o y aqui, ó, abaixo, negativo. Então, os números que estão no terceiro quadrante, eles vão ter
coordenadas negativas. Então, seria este aqui. E o quarto quadrante, x positivo, y negativo. Positivo, negativo. Quarto quadrante. Só vou observar aqui, ó. Eu falei aqui, ó, no primeiro quadrante, positivo e positivo, né? Eu fiz proposital aqui, ó, para você ver que a gente não pode olhar só o sinal. Eu tenho que observar se um dos termos é zero. Lembra quando eu falei para vocês que quando um dos termos é zero, é porque ele está exatamente no eixo e ele não tem quadrante? Então, esses dois pontos aqui, ó, que nós colocamos que era primeiro, ele não é primeiro, né? Eu fui pelo sinal, ó. E por que ele não é primeiro? Porque ele está no eixo. Se o x é zero e o y é 2, então, ó, vai marcar o ponto. Se aqui for o x é zero, eu vou subir até o 2. Ele está no eixo. Que eixo? No eixo y. Então, eu não consigo falar em qual quadrante ele está. Olha o f. O x é 3. Então, eu vou lá no 3. O y é 0. Eu nem subo nem desço. Eu fico parado aqui, ó. Então, esse ponto também não está em nenhum quadrante. Ele está entre os quadrantes. Então, eu também não consigo determinar onde ele está. Aí, ó. Primeiro quadrante, o B, terceiro quadrante, o C, quarto quadrante, o D, segundo quadrante, o E está no eixo Y, não pertence a nenhum quadrante, e o F está sobre o eixo X e não pertence a nenhum quadrante. Agora, baseado no que eu acabei de explicar para vocês poderão fazer os exercícios 17 ao 19 da página 56. Não esqueça de copiar o que eu acabei de passar aqui. Eu vou deixar em PDF para que vocês copiem a parte toda escrita, inclusive os exemplos, mais os exercícios para me entregar. Qualquer dúvida é só chamar. Fiquem com Deus. Beijão.